Saudações, caro telespectador e internauta, seja bem-vindo ao programa Moscast, o programa de hoje no âmbito do Dia Internacional da Mulher, que celebrou-se no último sábado, 8 de março. A nossa convidada é Josina Ziaya Machel, ativista para os direitos humanos, fundadora do movimento Curruca e uma das 100 mulheres mais influentes do mundo em 2020, segundo a BBC. A sua história pessoal está marcada por um trauma brutal que a levou a uma luta incessante contra a violência baseada no gênero. Hoje, numa conversa aberta com Josina Machel, vamos ouvir sua experiência de vida e o impacto da sua luta. Recordando que Josina Machel, para além de ser ativista social, é filha do primeiro presidente da República de Moçambique, Samora Machel, e filha também de Graça Machel, ativista social e a primeira-dama de Moçambique. Josina, muito obrigada por aceitar o nosso convite. É um prazer tê-la no nosso programa para falarmos sobre as mulheres no âmbito do 8 de março, mas particularmente para falarmos sobre a sua luta no contexto da violência doméstica. E gostávamos que contasse-nos, é verdade que para muitas pessoas que acompanharam o caso na altura não é novidade, mas queríamos voltar a falar sobre este assunto. Em que contexto é que perdeu o seu olho? Obrigada pelo convite e um alô a todos que estão a assistir ou ouvir. Obrigada por me teres aqui. Como bem disseste, a minha luta contra a violência doméstica começa um bocadinho antes. Eu já tinha trabalhado nessa área, mas era aquilo de pensar que Moçambique precisaria em algum momento de ter abrigos para mulheres e sítios onde pudesse dar uma ajuda mais focada a vítimas e sobreviventes. Mal sabia que, afinal, o plano de Deus é que eu passasse por isso na pele. Então, eu fui brutalmente agredida no dia 17 de outubro de 2015, que é, por acaso, o dia em que a minha mãe fazia 70 anos. E estávamos num carro a conduzir e não tínhamos concordado onde é que tínhamos saído de um clube e não tínhamos concordado onde é que ficávamos para a noite. Eu queria voltar para casa porque eu tinha que viajar no dia seguinte, logo de manhã cedo, e ele não concordava. E no meio disso, eu não me apercebi que havia um nível de tensão a aumentar, mas no meio disso ele para o carro e em menos de... Ele para o carro e começa a bater-me. Essa que é a verdade. Então eu recebo um golpe no meio da testa. Eu fiquei tão chocada que, em vez de me proteger, eu viro para ele e a dizer: o quê? Estás-me a bater? É quando recebo o segundo muro que me bate exatamente no olho e rebenta-me o olho ali mesmo. Enquanto eu ainda estou a agarrar-me a dizer: para, o que estás a fazer? Estás-me a magoar? Estás-me a aleijar? É quando recebo o terceiro muro aqui, na nuca. Eu estava assim agachada já a agarrar o olho. Quando eu recebo o terceiro murro, alguma coisa, uma voz me diz: Josina, sai do carro que tu vais morrer. E foi assim que eu saí do carro. Eu estava já sem... Deixei a carteira, não tinha sapatos, não tinha celular. Eu só saía a pedir ajuda e a gritar com a mão, quer dizer, a tapar o olho, porque sentia que estava a sair um líquido. Eu ainda não tinha percebido exatamente do que tinha acontecido. Pedi ajuda. Olha, não foi muito longe daqui onde nós estávamos. Então foi aqui em Maputo? Foi aqui em Maputo. Aconteceu aqui na rua António Simbino. E como deves imaginar, esta é uma zona em que as pessoas, eu parto do princípio que as pessoas são relativamente informadas, vamos lá pôr assim. Eram cerca de 1h, uma mulher que está ali a gritar ajuda, socorro, help, help, em tudo o que eu podia gritar em línguas, todas as línguas. Olha que ninguém saiu. Havia guardas ali, ninguém parou para vir saber ou ajudar-me. Eu digo sempre que o único barulho que eu me lembro eram de cães a ladrarem, porque tinham despertado àquela hora. Então, assim começa a minha vida, quer dizer, a minha nova vida, não é? A um certo momento, os médicos acreditam que é por causa do golpe na nuca. Um momento eu tive um desfalecimento.
Então, nessa altura, ele conduz para onde eu estava, porque eu já tinha corrido, não sei quando. Ele vem buscar-me e então tira-me daqui, da irmã, portanto, da António Simbine, e leva-me então para o Hospital Central, para a sala de emergências. Eu chego lá, aos gritos, a correr. Eu nem me lembro de tudo. Eu lembro que passo a zona de triagem e eu só vou a gritar e a pedir ajuda, ajuda, meu olho, meu olho. Então, pronto, depois um dos enfermeiros leva-me para a cama, numa ali das enfermarias, e foi uma confusão. A verdade é que eu passei cerca de 4 horas, e o atendimento foi extremamente precário. Mas nesse momento os médicos perguntaram o que é que aconteceu. E eu disse, primeiro eles começam, o interessante é que eles começam nome, portanto identificação e tudo mais. E eles perguntam depois a filiação. Esse foi um momento de muita dor para mim, para ter que dizer o nome do meu pai, filha de Samora Moisés Machel e de Graça Machel. Um histórico de Eles têm que saber, violência, né, quem é. E eles depois perguntam o que é que aconteceu. E eu tenho que dizer, meu namorado bateu-me. E ele estava ao meu lado nesse momento, já tinha deixado o carro, já tinha voltado. E enquanto eu digo isso, ele diz, ela caiu. Então eu, nessa altura, grito, eu disse, estás a mentir? Tu bateste-me. E então a sala gela nessa altura. E pronto, começa o processo. Mas, entretanto, eu não tinha acesso aos telefones, não conseguia ligar, porque o número que eu tinha na cabeça, decorado, era o número do telefone da minha mãe. Mas era 1 da manhã e ela estava fora. Era dia do aniversário dela. Se eu estivesse a ligar aquela hora da 1, seria para cantar, não para pedir ajuda. Então, eu preferi não ligar para ela e insistir nos números do meu irmão Samito e do Malenga. Mas, infelizmente, o último dígito não me saía naquela situação de trauma. Então, depois disso, eles chamam a polícia, os médicos chamam a polícia para fazer o registro, fazem, e o meu agressor, então, foi tirado da sala temporariamente e depois voltou. As pessoas que usam a interpretação necessária. Mas pronto, umas 4 horas depois, eu já tinha ido ao corredor. Sempre que me davam espaço, eu ia ao corredor. Eu pus-me de joelhos várias vezes, porque o meu vestido também já estava a pingar já de sangue. Pus-me no corredor e eu peço às pessoas que passam, eu digo, olha, deve conhecer alguém que conhece a família Machel, é amigo da família Machel, ou talvez seja familiar. Por favor, ligue, diga que a Josina está aqui no hospital para alguém poder vir me ajudar. Nessa altura, os enfermeiros e ele e os amigos põem-me de volta na sala. Passa um tempo, eu ainda estou ali a chorar e tudo mais. Quando me dá um espaço, eu saio outra vez. Aconteceu essa cena pelo menos 3 vezes. Pôr-me de joelhos e a pedir a qualquer pessoa que estava ali, dizer, por favor, chamem a minha família, por favor, eu sou Josina, isto. E olha, umas 4 horas depois, chegou a minha tia, a esposa do meu tio mais velho, e o meu irmão, Malenga. Então vem, e foi assim que a história mudou. Eles mudaram-me para a clínica do olho, ali da vista do Agraual. Sim. E pronto, comecei a minha história de recuperação. Operaram, porque aí eles já perceberam-se que metade do olho tinha saído, portanto tinha aberto. Operaram e depois, então, eu estava a exigir que eu queria ir para a Espanha, porque tinha sido operada lá antes e eu acreditava neles. E pronto, começamos e foi assim. Eu, então, volto 2 semanas depois e decido meter queixa. Primeiro falar ao público, não esconder, e depois meter a queixa. E é aí onde eu acredito que Deus pôs-me neste caminho, primeiro naquelas primeiras horas, que era para eu saber na pele exatamente o que milhões de mulheres neste mundo passam, que tipo de tratamento é que elas recebem nessas horas críticas. E nos meses a seguir, então, nas semanas a seguir, nós já percebemos que os meus documentos no hospital tinham completamente desaparecido, os meus documentos na polícia também tinham desaparecido, não havia registro de que eu tinha feito a queixa. E aí começa o up and down.
A luta pela justiça. A luta pela justiça e para recompor os factos, né? As evidências, acima de tudo. E foi nesse momento também que eu me apercebi que, quer dizer, se isso acontece comigo, se eu sou Josina e tenho neste país o nome que tenho, que carrego, e tive que passar por tudo isso, então imagina aquelas mulheres que não têm nomes, quer dizer, de pais assim, quer dizer, respeitados como os meus. O que é que elas passam? Quantas vezes é que tu consegues sair do serviço e pedir ao teu chefe, olha, eu tenho que ir à polícia porque eu tenho que ir repor este assunto. Ai, porque eu depois hoje tenho que ir ao hospital e tudo mais. E nesse up and down foi quando eu olhei para mim e disse, poxa, imagina o que as outras mulheres estão a passar. E nesse momento eu comecei com um sonho de criar a Kutluka, que é para poder facilitar a história e as experiências de outras mulheres. Josina, na madrugada em que teve este incidente, relata que não recebeu ajuda na área em que se encontrava, apesar de estarem ali alguns seguranças. Acha que este silêncio, por exemplo, por parte dos senhores da segurança que estavam por ali, é por terem se apercebido que era uma briga de casal e aquele entendimento, aquele estereótipo nosso que em briga de casal não se mete a colher? Provavelmente que sim, porque não faz sentido. Tu vês uma mulher ali aos gritos à 1h e não te mexes. E isso também vai para os senhores das vizinhas, as pessoas que vivem naquela rua, não é? Porque uma coisa é se estivessem a passar muitos carros e tu podes não ouvir uma mulher a gritar, mas àquela hora da manhã, eu acredito que muita gente a percebeu, só que é aquele dizer, eu não me vou meter, eu não sei o que é que vai acontecer. E eu uso esse exemplo que é para demonstrar exatamente o que estavas a falar. A falta de consciência social, que é necessário trabalhar muito nela, porque a verdade é que muitas mulheres perdem a vida assim, a pedirem ajuda. Os últimos momentos em que elas respiram é debaixo do jugo, do pulso, ou às vezes facas de um homem, pedem ajuda e a vizinhança ainda não está. Portanto, faz parte e é do trabalho que eu faço, é sensibilizar as pessoas para saberem que não é bem assim. É necessário que nós nos levantemos e procuremos saber o que é que está a acontecer e que possamos ajudar uns aos outros, porque são momentos de vida e morte em que muitas de nós nos encontramos. Então, precisamos de criar consciência social para dizer que esta história de dizer que como é que é, em uma situação de casal não se deve meter, não é verdade. Agora, acima de tudo, a lei da violência proclama, portanto, que é um crime público. Sendo um crime público, qualquer pessoa que testemunha ou que sabe pode até reportar em nome da vítima. Então, eu creio que nós ainda temos que fazer muito trabalho à volta disso. Há muito trabalho mesmo. Mas já vemos em alguns bairros em que as pessoas já saem. Quando ouvem uma mulher a gritar, os vizinhos já vêm a saber o que é que está a acontecer e tentar, às vezes, separar se é que a briga ainda está a acontecer. No meu caso, não havia ninguém no momento, quer dizer, penso que dali da janela das pessoas não dava para ver que tinha acontecido ou que o abusador ainda estava ali perto, não é? Mas pronto, é uma mulher que está a pedir ajuda. Josina, depois deste processo, o Tribunal Judicial de Maputo condenou o seu antigo parceiro por agressão, mas anos depois a condenação foi revogada pelo Tribunal Superior de Recurso. O que é que sentiu ao ver a Justiça reverter uma decisão que inicialmente lhe era favorável? Traída, absolutamente traída. Mas eu entendi que havia algumas dinâmicas aqui e ali por trás. Mas eu senti-me muito mais traída pelas outras mulheres que tinham acreditado que é possível levarem os seus casos à barra da justiça e sentirem que o Estado está lá. Sentirem ver justiça, como eu gosto de dizer. Senti-me traída porque o maior argumento para se reverter a sentença foi que
não havia testemunhas para provar que tinha sido um caso de violência doméstica. E a pergunta é, então, a definição já da violência doméstica é que é um crime que acontece em privado. Ninguém acorda, não é? E chama, ou sei lá, num momento de briga, chama o irmão, primo e amigo e diz, vem cá porque eu vou agredir a Josina ou a Paulina, seja lá o que for. Então, esse foi um erro, quer dizer, que foi cometido à volta de quando se reverteu a sentença, e por causa disso eu tive então ainda mais coragem de dizer, eu não vou desistir, enquanto a justiça não prevalecer, eu não vou deixar este caso desfalecer, e por isso então levei o caso ao Tribunal Supremo. Portanto, isso foi em junho já de 2020 e até agora estou à espera que haja uma resposta. Josina, na altura, enquanto corria o caso, recordo-me que pediu uma indemnização em que foi considerada no fórum público uma soma avultada. Acha que existe, de facto, algum valor que possa pagar pelos danos causados, perder um olho, e se calhar outras consequências que tem de lidar com elas até hoje? Não há preço. Não há preço para o tipo de dano que este caso específico me criou, porque, olha, eu já não consigo trabalhar as mesmas horas que eu trabalhava, não é? Eu ainda sofro, quer dizer, este olho que... este eu chamo Zinara, o outro ainda não vou dizer o nome, mas... eu já não consigo ser a mesma pessoa. Só andar, para entrar aqui no estúdio eu preciso de ajuda, tenho que olhar para os passos que a pessoa à frente está a tomar, que é para eu saber e poder calcular, por exemplo, não é? As escadas e tudo mais. Então, nós pusemos aquele valor, ou pedimos aquele valor, era mais simbólico, que era para realmente fincar o facto de que não há preço que possa aliviar ou que seja justo para as perdas que nós, as mulheres, acarretamos como vítimas de violência. Neste caso, é fácil olhar para mim e dizer, ela perdeu um olho. Mas há muitas outras mulheres que nós não vemos os danos, porque não são, aparentemente, não são físicos, não se vê. Mas é a quebra emocional, a quebra psicológica que isso cria e os efeitos, portanto, as consequências disso. Uma mulher nunca mais volta a ser a mesma, não é? Então, isso foi era uma forma simbólica. E eu acredito, quer dizer, eu senti na altura que o público achou que era muito, nós estávamos a exagerar e tudo mais. Mas até foi calculado, quer dizer, em termos do que eu naquela altura eu tinha 38 anos. E calculou-se que para o resto da minha vida eu já não vou produzir exatamente o quão eu produzia na altura. Mas nós também declaramos na altura, só que eu penso que o foco já tinha estado no número, né, como chamam a Josina, a tal do olho dos milhões, como depois me alcunharam, sim. Mas nós até tínhamos declarado que parte daquela ajuda ou daquela compensação seria exatamente para poder construir abrigos e poder criar uma instituição que pudesse ajudar as outras mulheres moçambicanas que fossem passar por isso. Mas, pronto, foi o que aconteceu a indemnização nunca foi paga, não é? Mas pronto, a luta continua. Ainda acredita na justiça a seu favor? Eu acredito, eu tenho que acreditar na justiça. Se eu não acreditar na justiça, em que eu acredito? Na justiça popular? Na justiça familiar? Não, eu nisso nunca vou, isso não é algo que eu vou apoiar. Eu acredito que é necessário trabalhar com as instituições, portanto, do sistema judiciário, para fortalecer a resposta a estes casos de violência. E o que isso quer dizer? É garantir que nós conseguimos acelerar os casos, que é para não ficarem, olha,
Eu fui agredida em 2015, eu só consegui ter o meu dia, portanto, na justiça já em 2017. Até lá, emocionalmente, é todo dia que tu sentes que estás aqui como se estivesses com a guilhotina para cair, não é? Porque estás à espera. Quantas mulheres aguentam fazer isso? Depois de muito tempo, muitas de nós preferimos até desistir, que é para podermos começar uma vida nova. Então, nós trabalhamos com algumas alas, com alguns instrumentos da justiça para garantir que haja celeridade, para que haja juízes e técnicos formados para entender exatamente o processo e poderem fazer a interpretação disso e poderem, portanto, fazer com que as vítimas tenham sentenças que sejam justas, sentenças que, acima de tudo, as façam sentir que, prontos, não se vai reverter o que aconteceu, são vítimas, vão se tornar sobreviventes de violência e que o Estado e que a sociedade, pelo menos, acarinhou, amparou e que fez justiça de certa forma. Na altura do ataque, logo a seguir, a Josina chegou a sofrer ameaças do seu ex-parceiro. Acompanhamos relatos de supostas ameaças para que não mencionasse o nome do seu ex-parceiro nos depoimentos e nas entrevistas que ia dando. Isso constitui a verdade? Constitui a verdade, sim. Absoluta verdade. A intenção era tentar desencorajar-me a retirar o caso e não, portanto, a tentar, como é que se diz, resolver o caso de uma forma privada e que não fosse ao público. E este caso é um caso que Moçambique já acompanhou muitos casos, todos os dias acompanhamos casos de violência doméstica, mulheres que são mortas pelos maridos, parceiros, namorados, mas este é um dos casos que chocou o país e acredito, sobretudo, pelo fato do seu nome estar associado à família Machel, que é um nome emblemático para os moçambicanos. Josina mantém contato com o agressor atualmente? De forma nenhuma. De forma nenhuma. Eu acredito que, olha, nas primeiras semanas, porque, sabes, um caso destes, não é? São pessoas que estavam juntas e que há sempre emoção. Então, pode levar tempo. Algumas pessoas levam muito tempo a fazer a ruptura. Mas eu estava muito consciente de que a ruptura era essencial, era fundamental para o meu processo de cura. E porque houve alguns momentos em que eu não acreditava que a pessoa pudesse ter sido assim tão violenta para comigo. Então levou umas semanas, mas foi nessas semanas que também eu penso que o caráter do meu agressor revelou-se, não é? E quer dizer, a tentar seduzir-me para não falar, para não levar o caso para frente. Quando isso não funcionou, então já se tornou um bocado mais ameaçador, intimidador. E depois também com as várias histórias que foram postas ao público, não é? Deu para perceber que eu não estava a lidar com uma pessoa do caráter de bem. E então, nós nunca mais comunicamos, graças a Deus. E acho que nisso Deus tem sido muito bom, porque nem sequer cruzar na rua. Isso ajuda. Josina, quando se fala em violência doméstica, há um entendimento, posso assim dizer, não bom, de que a mulher é culpada pela violência que acaba sofrendo. Mas também há um entendimento de que esta culpa é porque, por vezes, existem sinais, o agressor vai emitindo sinais e as vítimas, às vezes, ignoram os sinais, às vezes não percebem.
durante a sua convivência com o seu agressor, chegou a ter algum sinal que fosse um sinal, uma evidência de que provavelmente teria de prestar atenção, ou realmente a agressão que sofreu no dia foi a primeira vez que se apercebeu que estava a lidar com uma pessoa que era violenta? Olhando para trás, não é o que dizem em inglês, in hindsight, eu depois já percebi-me que havia, definitivamente, que havia ali uma bandeira vermelha, né? O red flag, como nós chamamos, que era o aspecto de controle. E que muitas de nós passamos por isso. Mas porque as mulheres foram socializadas, não é? Para acreditar que se alguém está ali em cima, onde tu vais, o que é que tu fazes, com quem tu falas, quem são as tuas amigas, mostra que estás com as tuas amigas e tudo mais, não é? Nós temos tendência a querer ou fomos socializadas para acreditar que é porque a pessoa importa-se, porque a pessoa gosta muito de mim e quer saber de tudo. E isso foi o meu red flag, olhando para trás. Mas tirando isso, não houve outro. E se tivesse, talvez até eu tivesse conseguido me proteger de forma melhor, não é? E a agressão não tivesse sido assim tão séria. Mas é dessas coisas que eu gosto sempre de alertar as mulheres. É que a socialização da mulher também, se tu vires bem, Slide, nós começamos já muito cedo. Uma menina se senta assim de pernas abertas, as nossas tias, mães, seja lá quem for, batem-nos assim na perna, ei, fecha a perna, não é? Eu faço isso com minha filha. Então, estás a ver, o que é que tu estás a querer fazer com isso? É que uma menina não pode sentar-se daquela forma, tem que sentar de uma forma mais feminina. Por quê? Porque, supostamente, quando ela for adulta e sentar assim, é como se ela estivesse a convidar, não é? Então, esse tipo de coisas todas fazem com que nós crescemos, de certa maneira, a tolerar e, acima de tudo, o que eu queria dizer é crescemos a acreditar que se alguma coisa acontecer conosco é porque nós convidamos essa atitude. Portanto, tu andas na rua, se estás de mini saia ou estás de calções, também estavas vestida assim, por quê? Estás a ver? Não interessa, as pessoas às vezes esquecem-se que quando é violência doméstica, quando é violência sexual, acontece com crianças de 2 anos que estão de fralda. Acontece com mulheres que vestem o burca. Portanto, a violência não é consequência de como uma mulher se comporta. É uma justificação. Porque aí tu dizes, dos casos com quem eu trabalho, com as várias mulheres com quem eu trabalho, há várias mulheres que são agredidas porque a comida não estava boa ou porque a comida queimou, não é? Eu tive um caso na Zâmbia de uma mulher a quem eu ajudei que ela, quer dizer, a comida queimou, não é? Ela não se apercebeu, queimou. O marido chega e aquilo e tinha sido, ela cozinhava na lenha, assim, quer dizer, como se cozinha no campo. O marido, apesar daquela área ainda estar quente, ele depois de reparar que a comida estava quente e começar a gritar, ele pô-la debaixo de costas, portanto, em cima daquela lenha, ela queima-se, e ele ainda exigiu um ato sexual. Eu conheço essa mulher, eu trabalhei com ela. Explica-me, qual é a justificação? Que convite que ela fez para ser agredida? Então, e é isso. O que tu dizes a uma bebé de 3 anos que está de fralda e é agredida? Ela convidou, é sexualmente violada. Tu vais dizer que essa criança convidou? Então, a atitude é essa, é sempre responsabilizar a mulher. Mas por quê? Porque eternamente a tendência de homens, alguns vão dizer, alguns homens, eu não sou assim, mas a tendência é sempre pôr a responsabilidade, fugir da responsabilidade e, portanto, de serem, portanto, em inglês, agora em português não me está a vir, é serem accountable. Accountable, irresponsáveis? Não é responsável, é tomar responsabilidade, mas também, há uma palavra agora mas não me está a vir, porque tu tomas responsabilidade e pagas, portanto, ou aceitas que há consequências à volta disso, não é? Mas a tendência de indivíduos da nossa sociedade é afastar a responsabilidade. E nós vemos isso a nível, portanto, do indivíduo, da sociedade e também a nível das instituições do Estado, que é
até uma mulher provar. Portanto, tu és violada, és agredida, mas tu tens que provar que foste agredida. Tu tens que provar que foste violada. Se tu não tens essas provas, pronto, não é? E eu penso que é necessário que nós comecemos a questionar isso, trabalhar de forma concreta e firme para começar a reverter isso, porque continuamos, esse processo faz com que as vítimas sejam revitimizadas 1, 2, 3 vezes. E depois disso, como é que nós falamos em cura? Quão longo será o processo de cura? E o seu caso, acha que serviu de exemplo para outras mulheres, o caso que sofreu, ou tendo em conta a forma como foi tratado na justiça, para além de ser um exemplo, espelhou ou destapou a fragilidade do nosso sistema judicial, sobretudo para lidar com casos ligados à violência baseada no gênero? Eu acredito que sim. E tu disseste muito bem, espelhou, não é? Mas espelhou já desde o início. Portanto, porque começa a mostrar já desde o início como é que as nossas instituições, portanto, a nível de saúde, não estão capacitadas a responder da forma mais eficaz. Demonstrou como a polícia também tem várias lacunas no processo de reportar e depois de como tratam deste tipo de casos. Demonstrou também como é que o sistema judicial, portanto, também tem as suas próprias lacunas. Então, e também como as pessoas reagem a nível social, não é? Então, eu acredito que o meu caso, para mim, foi extremamente doloroso, e estar aqui a falar, quer dizer, também começa às vezes a levantar, a abrir, a destapar algumas feridas, sim, não é? Mas a verdade é que eu acredito que o meu caso, desde o A e até onde nós estamos, para que ainda não chegamos ao Z, não é? Pode ser usado como uma lição. As pessoas como indivíduo, mas as instituições também podem usar e ver como é que nós podemos responder de forma diferente. Mas aqui, nesta conversa, é mais a volta de também fazer com que os internautas, ou as pessoas que estão aqui a ouvir, apercebam-se do papel que cada um de nós tem de lutar contra a violência. Nós temos a tendência de nós lutamos com mulheres contra a violência, mas há homens também que lutam contra a violência de homens contra a mulher. Há homens que entendem a nossa batalha. Infelizmente ainda não somos muitos. Mas olha, acontece também com mulheres. Há várias mulheres que perpetuam violência baseada no género, não é? Em várias formas. Eu conheço casos de uma mãe que reagiu de uma forma quando a filha foi agredida e reagiu de forma diferente quando o filho era o agressor, não é? Então, mesmo nós como mulheres ainda temos que ser capazes de olhar no espelho e perguntarmos-nos o que é que eu sou quer dizer, dentro deste contexto de uma guerra aberta contra a mulher, o que é que eu sou? Os homens também têm que se perguntar, porque é fácil dizer, eu sou a vítima, ou dizer, e aquele ali é o perpetuador. Muitos de nós dizem, eu não sou nem vítima nem perpetuador, eu não tenho nada a ver com isso. Esse é um problema dos outros. Não, é o problema dos outros. Não, porque as pessoas que decidem ficar no muro, não é? Ficam no fence, não tomam posição, na verdade, estão a fortalecer o papel do perpetuador, porque através do seu silêncio, da sua indiferença, estão a garantir que protegem outros perpetradores. E estão é isso, é garantir e esconder, portanto, isso. Porque todos nós, eu não acredito que haja uma pessoa nesta sociedade que possa dizer que não sabe do que é a violência. Pode não ter passado por isso, mas já ouvi falar, um irmão, um amigo, seja lá, um irmão, uma prima, infelizmente. Então, para mim, e eu espero que cada uma das pessoas que ouça possa olhar-se no espelho e perguntar-se: quem sou eu? Que papel é que eu estou a desempenhar neste contexto de guerra, de guerra contra a vida das mulheres? A Josina esteve aqui a fazer um relato sobre a percepção da violência do género, quer por parte dos homens, quer por parte das mulheres na nossa sociedade. E penso que provavelmente agora
a tendência seja contrária, mas por muito tempo a violência estava relacionada com questões de pobreza. As classes sociais, havia um entendimento que as pessoas de classes sociais mais baixas eram mais vulneráveis à violência doméstica e por aí fora. E Josina é um caso diferente. A Josina, para além de ser filha do primeiro presidente, e também foi criada pelo antigo presidente sul-africano, Nelson Mandela, que é um ícone também da paz, da tolerância. Este fato que a Josina passou, sendo quem é, vem desmentir o estereótipo de que a violência é só sofrida, a violência contra as mulheres é só para aquelas mulheres que fazem parte das classes sociais mais baixas ou classes sociais mais vulneráveis. Absolutamente. Este caso, em algum momento eu disse, acho que foi numa apresentação com o TEDx, em que eu digo que realmente, olha, apesar de eu ser filha, ter sido criada, portanto, por 2 presidentes, e uma mulher que é uma referência global em termos de direitos humanos e feminismo. Apesar disso tudo, a violência não me poupou. Quer dizer, tive seguranças, cresci com seguranças na vida. Nesse momento não tinha, não é? Mas, olha, a violência demonstrou que realmente não discrimina a raça, não discrimina por idade, não discrimina, portanto, o estatuto social, não discrimina educação, não discrimina nada. Todas nós, como mulheres, a partir do momento em que nascemos como mulheres, já fazemos parte do que são as estatísticas globais, não é? Que dizem que entre a idade, pelo menos entre a idade de 15 a 44, por aí, 34%, se não estou engano, agora as estatísticas às vezes eu erro, hão de ser vítimas, acho que é 54%, hão de ser vítimas de violência. Portanto, nós, só o facto de já nascermos como mulheres, já estamos dentro da estatística de probabilidade de sermos. Violência. E por quê? Porque nós agora estamos aqui a falar da violência doméstica como o físico, a violência física, não é? Ou então a violência sexual. Nós estamos a esquecer da violência verbal. Não estamos a falar da violência financeira. Não estamos a falar da violência patrimonial. Não estamos a falar, portanto, da psicológica, emocional e tudo isso. Então, eu penso que este caso, acredito, não é pensar, este caso, o meu caso, deu para exatamente, quer dizer, destruir tudo que é estereotípico. Não é? Porque eu provavelmente seria aquela estatística que diria daquelas 1% ou sei lá 11% que nunca serão agredidas na vida. Mas olha, estamos aqui. Sabes que quando eu fui agredida e quando eu decidi contar e sair para o público, não é? Dizer que eu fui agredida, fui vítima de violência, houve muitas mulheres, e eu fiquei bastante chocada, houve muitas mulheres profissionais, bem-sucedidas, algumas delas que são líderes em certas áreas da economia, que ligaram e disseram: Josina, obrigada por falares por nós. E para mim, nessa altura, ainda foi choque, não é? Porque eu ainda estava a começar a viagem. E eu disse: my God, tu, não é? Então, é isso. Olha, a violência não discrimina, infelizmente. E enquanto nós formos mulheres, até o último dia, ainda somos vulneráveis e podemos nos tornar vítimas de violência. Sabes que há vários casos que nós agora temos registrado pelo país todo de mulheres já idosas que são agredidas, são sexualmente, que são violadas, que são tratadas de uma forma que completamente destrói tudo aquilo que nós tínhamos imagem do que é uma mulher já adulta que teve os seus filhos, está a tomar conta dos netos ou seja lá o que for. Agora, explica-me lá. Portanto, uma classe um grupo que devia ser nessa fase da vida já acarinhada, protegida. Como é que tu fazes uma mulher de 65, de 75
e transformá-la num objeto sexual. Acho que é uma falta de respeito. Quer dizer, eu nem sei se é falta de respeito. Eu acho que são pessoas que já não têm os parafusos muito no lugar. Josina, vamos agora falar do movimento Kuchuka e como parte da sua experiência pessoal. Até que ponto é que o movimento trabalha para prevenir e combater desta forma os casos de violência doméstica e sente que está a ter algum impacto na redução dos casos? Olha, nós criamos o movimento Kuchuka, fazemos a parte de prevenção através da consciencialização e da advocacia, não é, à volta dos direitos de vítimas. Portanto, fazemos isso. Mas o nosso enfoque é mesmo porque depois do meu caso de violência e ter sido exposta a outras mulheres, apercebemos-nos que há um certo ênfase e um foco à volta da prevenção que é necessário porque assim reduz os números, não é, de mulheres que se tornam vítimas. Mas naquela altura deu-me a perceber que, espera aí, nós sabemos que temos que prevenir, temos que fazer tudo mais e proteger-nos e sairmos desse tipo de violências, mas que serviços é que existem para aquelas que já são vítimas? Então foi aí que nós decidimos, portanto, focalizar no que seria um processo de regeneração e de cura para mulheres que são vítimas, aquelas que infelizmente já estão, não é, como vítimas e sobreviventes. Então, o que é que nós fazemos? Nós distribuímos, por exemplo, pacotes de dignidade, que é para as mulheres terem acesso quando elas se tornam vítimas de violência, quando estão na polícia, quando estão aquelas primeiras instituições para as quais nós corremos, não é, para pedir ajuda. Este programa, infelizmente, é extremamente dependente da ajuda, porque nós temos trabalhado com organizações não governamentais, com algumas instituições privadas e essas instituições, portanto, doam estes pacotes, não é? E então nós distribuímos de forma grata para portanto, a polícia, médicos e tal. Então, este programa é precisa de muita advocacia, precisa que exponhamos muito para podermos ter esse tipo de assistência. Mas já, com o programa Kuchuka, nós já, nestes últimos anos, já distribuímos, tanto em Moçambique como na África do Sul, cerca de 12.000 pacotes de dignidade. O que isso faz? É que também abre a porta. As mulheres recebem aquilo naquele momento, porque o pacote tem o quê? Tem roupas, tem itens essenciais que uma mulher precisa naquele momento para dar um bocadinho de dignidade. É aquilo de tu estares num hospital a sangrar, quer dizer, como o meu irmão encontrou-me em algum momento que o meu vestido estava tão pesado de sangue que até já jorrava. Então, o meu irmão Malenga, quando chega ao hospital, ele, para me encontrar, seguiu já as gotas de sangue para saber onde estava a irmã. Então, a minha tia chega também com uma capulana. E ela, quando me vê, aquela coisa de mulher moçambicana, tu nunca andas sem a capulana. Sim. Ela olha para mim naquele estado e a primeira coisa que ela faz é cobrir-me com a capulana. Então, nós usamos esses elementos todos. Por exemplo, eu estava sem sapatos, o meu irmão chegou, tirou os sapatos, pôs-me os sapatos dele e ficou a andar ali pelo hospital de meias, não é? Então, o pacote de dignidade tem esse tipo de itens que é para uma pessoa poder relatar, poder falar, já com um bocado de dignidade e aquela cobertura que diz, nós acreditamos em ti. Um mínimo de afeto. O mínimo que tu podes receber de calor naquele momento. Depois disso, o pacote de dignidade também tem um pequeno livrinho, um livreto, um folheto, que já praticamente diz, olha, infelizmente começaste esta viagem que é das mais difíceis na vida. Mas olha, estão aqui os passos, o que é que vai... Isto é o que tu podes esperar. Falamos sobre os direitos que as mulheres têm quando estão a reportar, direitos para dali para frente. E introduzir também o que são as nossas rodas Kuchuka, que são grupos de suporte para mulheres vítimas e sobreviventes. Para quê? Para que possamos ter uma conversa aberta. Uma coisa é, Josina, se eu fosse psicóloga, ou seja lá o que for, não é sentar... e aconselhar uma vítima. Mas, infelizmente, no nosso país, no nosso continente e até no mundo em geral, ainda não temos psicólogos suficientes, não temos
assistentes sociais suficientes, não temos psiquiatras suficientes para que possam fazer esse acompanhamento, não é, de uma forma contínua, face a face. Então, nós criamos estes grupos nós treinamos mulheres nas comunidades, em várias comunidades, portanto pode ser no negócio, pode ser no campo, seja onde for. Treinamos mulheres para poderem abrirem estes espaços em que as mulheres vêm e sentem-se seguras para falarem sobre a sua história, serem aconselhadas, aprenderem de outras mulheres, porque eu também aprendi bastante da experiência de outras mulheres. Então é isso que a Kutluka tem estado a fazer, tanto aqui como, por exemplo, na África do Sul. E esse é um dos programas que me faz sorrir, porque ainda recentemente, a última viagem que eu foi em Tzaneen, portanto na zona do Limpopo, e fui visitar um grupo de mulheres que nós já tínhamos treinado há 2 anos atrás. Ai, meu Deus, slide. Eu encontrei ali algumas meninas de 17 anos que falavam sobre como elas agora sentem-se diferentes, como elas falam, aconselham outras por causa dessa experiência de terem passado pelas rodas Kutluka. Encontrei mulheres de 56, 58 anos que agora são grandes promotoras, quer dizer, nós dizíamos advocates, não é? Advocacia. Fazem advocacia à volta ou contra a violência. Vão de comunidade em comunidade a falar com mulheres, a juntarem outras mulheres à volta. Então, está a crescer assim como se fossem cogumelos, não é? Uhum. E isso é bonito, porque sentimos que fazemos alguma diferença, não é em número de milhões, mas já há milhares de mulheres que saíram, portanto, ou que estão nestas rodas, e que elas olham e dizem, uau, este processo ajudou muito. Algumas conseguiram quebrar, não é, e sair mesmo das relações abusivas em que elas viviam. Outras estão ainda, não é, mas já têm uma atitude diferente, já não se olham assim como vítimas, já começam a olhar para si e dizer, ok, como é que eu faço para resolver isto? Por exemplo, para reduzir a dependência financeira. Então já começam a pensar, ok, eu vou fazer este pequeno negócio, eu vou vender tomate aqui e ali, já começam a guardar algum dinheiro e tudo mais. Tem sido interessante. E nas comunidades mais recônditas também, nós temos trabalhado com alguns homens, porque quando vamos nos apresentar, temos de falar com os líderes comunitários, é preciso introduzir o que é este programa, explicar, porque a tendência é dizer, aí vem vocês com essas vossas ideias das cidades para virem mudar as nossas mulheres. Então é necessário sentar com eles e explicar o que é que nós fazemos, o que é que nós queremos, o que é que nós ofertamos. E encontramos alguns líderes comunitários que no início fazem uma resistência campal, quer dizer, daquelas. Mas depois de sentarmos, eles começam a dizer, ok, tá bem, vem lá trabalhar. Vamos experimentar. Vamos lá tentar, vamos lá ver o que é. E olha, anos depois eu volto e olho para... No início nós fazemos a capacitação, por exemplo, 20 mulheres. Começamos com 20 mulheres a treiná-las. E elas vão para as diferentes aldeias, as comunidades. E então tu começas a ver, depois elas já começam a reportar, olha, uma esteve a falar comigo, disse, olha, Gisina, eu agora por mês estou a ajudar 500 mulheres. Slide. Quando ela me contou, sabes, eu nesse dia chorava que nem uma bebê. Mas chorar mesmo, que era depois de me perguntar e dizer, meu Deus, afinal era isso que tu querias que eu fizesse. Eu tinha que passar por valer isso. A pena. Vale a pena. E vejo, estou a ficar emocionada, e depois vejo também, não é, que já há muitas mulheres que têm coragem de sair e dizer, eu sou vítima, ou estou a ser vítima, ou eu sou sobrevivente. Então, às vezes as pessoas tendem a dizer, mas os casos de violência estão a aumentar, vocês não estão a fazer nada. Não, eu acredito que há muita mulher com coragem de reportar. Há homens também que agora aparecem. É porque registra-se mais. Porque registramos mais, porque as pessoas já têm coragem de quebrar o silêncio, porque as pessoas já sabem para onde ir, já exigem os seus direitos. Então,
Sim, os números estão a aumentar, mas também a ajuda e a resposta, não é? Também está a aumentar. As instituições estão a cada vez mais conscientes do que devem fazer e, portanto, abrem portas para que mais mulheres possam falar sobre a violência. Uhum. Já agora, Josina, como é que olha para a resposta do governo moçambicano nestas questões ligadas à violência doméstica, a resposta e também a luta das instituições públicas no sentido de prevenir que muitas mulheres continuem neste círculo de violência? Ainda há muito por fazer. Muito por fazer. Sabes que Moçambique foi um dos primeiros países a passar a lei da violência, não é? Mas, infelizmente, não implementamos com eficácia. Nós, quando olhamos para a implementação, portanto, dos procedimentos, das políticas e tudo mais, ainda estamos a menos de 10%. Então, eu gosto de criticar e eu digo abertamente, porque é necessário também olhar por setor, não é? Uma forma é nós dizermos sim, o governo, o Estado está a olhar para isso, mas o que a área da justiça está a fazer? Não é? O que a área da saúde está a fazer? A ação social, o que é que está a fazer? Mas todas nós temos que também olhar para este assunto da violência como um assunto integrado, complexo e integrado, em que não vamos ter uma resposta simplesmente de um setor. É necessário que haja uma resposta integrada que venha do governo e que faça parceria, por exemplo, com a sociedade civil e também com o setor privado, porque exige também muitos fundos. Não é só termos a política, mas para implementar é necessário, por exemplo, que o setor do trabalho, não é, olhe e reconheça que, olha, estas vítimas, estes perpetradores de violência passam cerca de 8 horas no local de trabalho. Então, que políticas é que nós temos? E o que é que significam essas políticas? Quais são os procedimentos? Temos políticas à volta da violência baseada no género, no setor do trabalho, nas empresas, nos bancos, seja lá o que for. Se não temos, é necessário ter. É necessário, por exemplo, agora, por favor, depois eles que não matem, se estamos a olhar para o sistema, para o Ministério do Interior, não é só o treino para a polícia, mas é também como ministério, que políticas é que eles têm ali dentro, não é? Então, isso é um trabalho que ainda vai nos levar muito tempo, mas que é necessário ter vontade política para fazer. E depois, não é só ter vontade política para fazer, é exigir que haja implementação e que depois haja também monitoria à volta e avaliação à volta do que já foi feito. Nós, como Moçambique, fomos parte do projeto Spotlight, que era o projeto conjunto, portanto, com as Nações Unidas e com a da Primeira-Dama. Sim, não, mas era mais, os fundos vinham, portanto, das Nações Unidas e da Comunidade Europeia. Então, todos os ministérios estiveram à volta, porque havia vários pilares, portanto, de recolha de dados, de políticas, de ajuda a sobreviventes. Era um programa bem aglutinador, vamos lá dizer. Mas, infelizmente, porque nós não demos, como governo ou como país, não respondemos da forma mais eficaz, acabamos perdendo essa assistência. Mas eu acredito que as sementes estão lá, não é? Então, é necessário, agora estamos num novo ciclo de governação, é necessário forçar para que o engajamento, portanto, político esteja lá e que, então, por sua vez, consiga também colaborar de forma ou integrar, não é, colaboração com o setor privado e com o setor, portanto, das organizações não governamentais, porque só com esse grande triângulo é que nós vamos conseguir realmente ter uma resposta adequada a este problema da violência. Só para recordar, quando nós estávamos a ser assolados, e ainda estamos, não é, pelo HIV-Sida, os grandes sucessos que aconteceram é porque existiam estes 3 pilares de colaboração, não é? Então, tu tinhas, por exemplo, o setor mineiro, o setor agrário, que tinha políticas específicas
Por exemplo, na África do Sul, onde eu trabalhei também, à volta deste assunto da violência, e estive a trabalhar com uma das... Não da violência, com a HIV-Sida, trabalhei com uma multinacional, com a Anglo-American. Deu para ver como é que a Anglo-American, por exemplo, pôs políticas à volta do HIV-Sida, tinha procedimentos e políticas à volta do tratamento. Então, muitos moçambicanos mineiros, por exemplo, que trabalhavam na África do Sul, tiveram acesso a tratamento e acesso a medicamentos lá no setor de trabalho. Mas estendeu-se de tal forma que depois deles perderem, por exemplo, o emprego ou reformarem, seja lá o que for, mesmo quando estavam aqui em Moçambique, ainda conseguiam ter acesso a tratamento, porque quando começa o tratamento já não podes parar. Não é? Mas isso mostra como o setor privado tem um papel preponderante também. Mas é necessário, por exemplo, olhar, e as organizações, as companhias, as empresas têm que começar a olhar e dizer, ok, parece que a violência doméstica fala-se por ali, mas a verdade é preciso começar a olhar e dizer como é que isso afeta a minha produtividade. Não é? A Cídia, a Slide, desculpa, a Josina, a Teresa, vêm aqui para o serviço depois de serem agredidas. Quantas horas elas realmente conseguem ser produtivas? Pode estar ali no computador, mas está a pensar em outras coisas. A tendência, às vezes, é só pensar na vítima. Mas já imaginaste quantas horas é que X e Y, né, tem que passar, porque tem que controlar a Slide. Porque não sabes, saís de casa, tu tens que controlar que ela não foi à polícia, que a família não foi reportar e tudo mais. Então, já há formas de poder-se calcular exatamente o impacto, não é? Da violência baseada no género no local de trabalho. Portanto, tu olhas em termos de custos, em termos de produtividade, em termos de rotação do pessoal, há vários instrumentos para fazer isso. Então, nós ainda temos muito trabalho. Isso é para dizer que nós ainda, em Moçambique, ainda não começamos vamos lá dizer, a fazer trabalho profundo. Eu penso que há intenção, mas é necessário transformar isso em ação. Josina, nós não podíamos terminar esta conversa sem abordar um pouco também sobre um tema que é bastante sensível para si, e percebi também quando disse que foi difícil ao chegar ao hospital ter de dizer o seu nome, ter de dizer a filiação, e de facto ninguém nunca poderia imaginar que Josina Machel, filha de Samora Machel e de Graça Machel, estaria hoje a contar, a relatar um caso de violência doméstica. Josina, durante a nossa conversa, em algum momento disse que os hospitais, por exemplo, ou melhor, no seu caso, notou precariedade no hospital para responder à situação, ao trauma que estava a viver naquele momento. Pode nos dizer em concreto que tipo de fragilidades é que verificou? Olha, a primeira coisa é que, assim como a mulher reporta que foi agredida, é necessário que ela seja retirada, por exemplo, para uma área que seja uma zona onde ela tenha um bocado mais de privacidade. Nós sabemos que temos alguns gabinetes especializados em alguns hospitais por onde as mulheres têm acesso, não é? Tu podes ir e és tratada, portanto, de uma forma diferente. Mas é preciso multiplicar isso. É necessário que não seja só nesses gabinetes. É preciso que todos os hospitais tenham, portanto, procedimentos claros de como atender uma mulher que é vítima de violência. Ela está, geralmente, quando uma mulher vai participar do caso, ela está, quer dizer, desintegrada emocionalmente, portanto, por dentro e por fora. Então, é necessário, por exemplo, que as enfermeiras, começam pelas enfermeiras, e os médicos tenham sido, ou alguns deles tenham sido formados para saber como falas com aquelas mulheres, como atendes aquelas mulheres. Por exemplo, se uma mulher foi sexualmente agredida, foi violada, não é? Das primeiras coisas, provavelmente, a coisa que ela menos vai querer é expor-se a um médico para poder fazer, não é, o exame físico que realmente confirma que ela foi violada.
Então, é necessário que haja técnicos, portanto, do sexo feminino e masculino, que tenham sido treinados para saber fazer isso. É necessário tu perguntares a uma vítima se ela tem preferência. É verdade que num país como este, porque temos poucos médicos, não é? Não vamos ter esse tipo de resposta tão cedo. Era necessário que nós tivéssemos médicos suficientes no país, quer dizer, com um balanço importante do género para podermos ter esse privilégio. Mas, como não temos, é necessário que os médicos que estão lá, que os enfermeiros e as enfermeiras sejam capacitadas. Eu sei de vários relatos de mulheres que foram lá e algumas das mulheres dizem, o que é que tu estiveste a fazer? Estás a ver? Quer dizer, tratam-te com uma forma que tu olhas e tu dizes, meu Deus, eu estou aqui a pedir ajuda. Eu estou aqui a pedir ajuda. Será que eu ainda preciso de passar por isso? Porque falaste no setor do médico, eu dei esse exemplo, mas olha, já até acompanhei algumas vítimas para as esquadras e às vezes são mulheres que dão-te uma resposta que tu olhas e tu dizes, mas tu és mulher, és mãe, és irmã, és filha. Se tu havias de gostar que a tua filha fosse tratada daquela maneira, quer dizer, eu chego ali e eu digo, eu fui agredida. O que é que tu fizeste? A esta hora também, o que é que esperavas? É um polícia que está-me a dizer isso. É uma polícia que está-me a dizer isso. É necessário que elas sejam capacitadas e algumas delas até são. A polícia é capaz de nos dar números, dizer, olha, nós capacitamos um X número de agentes policiais. Mas depois disso, 1 ano e meio, 2 anos depois, é necessário que haja uma certa reciclagem, porque eles também ficam esgotados. Não é fácil lidar com casos de violência, com os casos horríveis, portanto, que nós lidamos neste país. Qualquer pessoa fica emocionalmente desgastada e, como resultado, depois também não consegue dar assistência necessária, necessária ao nível que nós exigimos, não é? Com a palavra exigência tenho sempre problemas. Então, é necessário, nós precisamos de olhar até o detalhe. É por isso que eu estava a dizer que mesmo dentro das instituições é necessário nós olharmos para o detalhe, como é que as pessoas são treinadas, as pessoas será que são treinadas de quanto em quanto tempo? Será que as pessoas, os nossos médicos, os nossos polícias passam por um processo de debriefing? Não. Foi treinado? Foi. Depois de ter recomposto não sei quantas mulheres ou ter recomposto não sei quantos corpos e gerar com aquelas emoções todas, tem que haver uma fuga ali, tem que haver uma capacitação e uma assistência para que eles sejam capazes de tirar e voltar, não é, ao seu trabalho, por exemplo, e serem capazes de trabalhar e dar o seu melhor. Então, é uma cadeia muito longa. Não é uma cadeia muito longa e é necessário criticar, mas é também necessário que todos nós possamos olhar e dizer, ok, como é que eu contribuo para isto? Pode ser uma forma pequena, mas se nós todos contribuirmos, de certeza que fazemos absolutamente a diferença. Josina, e é por isso mesmo que eu fiz esta introdução, porque eu queria que nos dissesse, olhando para estas fragilidades que têm lidado com elas nas suas lutas para proteger as vítimas de violência doméstica ou sobreviventes de violência baseada no género, e olhando também para outras fragilidades do nosso país, fragilidades no sistema de educação e tantos outros setores. Josina, este é o país que o seu pai sonhou? Vocês querem que eu seja agredida aqui nas plataformas? Não será. Eu penso que nós... Não é. Nós estamos longe do que Samora sonhou. Samora dedicou a sua vida para servir o povo. Servir o povo significa o quê? É que nós todos, não significa só governo, não significa só Estado, não significa só as pessoas que representam, mas que nós todos sejamos capazes de contribuir de forma aberta, não é? Para melhoria, pelo menos, do que são serviços essenciais. Infelizmente, o nível de educação neste país e a qualidade da educação baixou muito.
não é? Nós agora somos capazes de ter muito mais professores que tínhamos na altura. Mas as condições em que as crianças são educadas não são favoráveis. Não vamos estar aqui a dizer, não são adequadas. Não conduzem, não é? Não criam um ambiente que encoraje educação, crescimento, pesquisa, investigação e tudo mais. Nós olhamos para os nossos hospitais e é terrível. E agora até, durante uns tempos nós dizíamos, ok, vai ao privado, mas quanto moçambicano tem capacidade de ir aos hospitais privados? Mas mesmo assim os hospitais privados agora também deixam muito a desejar, não é? Tu chegas ali, tens capacidade de pagar, mas os serviços estão mesmo muito em baixo. E por aí, quer dizer, sabes, às vezes, das coisas que mais me quebram, às vezes, desculpa, os hospitais hoje não vão gostar de mim, é entrar e é o cheiro. É o cheiro. É o nível de limpeza que está ali. E isso é não é a primeira impressão que uma pessoa tem. Não temos quadros suficientes, não temos medicamentos, não temos condições. Mas será realmente que é preciso estar naquele estado tão degradante, que dirá até ofensivo à dignidade humana? Então, mas isso eu penso que todos nós temos que fazer algo. E não é só gritar, porque nós agora estamos num país em que todo mundo grita. É só porque eu quero isto, porque aquilo, porque não está certo. Mas também agora temos que começar a olhar e dizer, ok, como é que eu posso fazer? O que eu posso melhorar? Será que por exemplo, como eu trabalho, como é que eu posso doar parte do meu tempo, não é? Um bocadinho do meu tempo semanalmente e contribuir, fazer trabalho voluntário, ajudar, vamos lá, ajudar a limpar as estradas. Sim, enquanto o Conselho Municipal deixa-nos o lixo assim como está, mas será que nós mesmos temos que continuar a pôr o lixo daquela forma? Temos que pôr, quer dizer, é uma atitude de só chegar, de só deitar, as pessoas que estão ali, que venham limpar. Afeta-nos a nossa saúde, não é? Então, quando Samara falava do homem engajado, o homem engajado é isso. É o homem que quer fazer a diferença para si, mas também que quer fazer uma diferença social e possivelmente uma diferença política, não é? Tu depois vais me dizer, mas há muita repressão. Há repressão. Mas sempre houve repressão. Em qualquer parte do mundo há níveis inaceitáveis de repressão. Mas isso não significa que nós deixemos tudo que é responsabilidade e tudo que nós possamos fazer nas mãos dos outros. E por falar em repressão, como é que olha para este movimento que se levantou desde a realização das eleições? Estamos a falar de um ambiente de crise desde 21 de outubro e até hoje a situação ainda não está estabilizada. Bom, eu primeiro queria dizer que nós já estamos há uns anos atrás, talvez há 2 anos atrás, eu tinha falado para uma conferência de direitos humanos, na qual eu disse que nós como Moçambique já estávamos a viver num sistema de um Estado repressivo, em que os direitos de imprensa, os direitos de associativismo e tudo mais estavam a ser cada vez mais limitados. Depois desta crise, piorou ainda mais, não é? E prontos, quer dizer, eu acredito que nós não vamos conseguir resolver. Estamos olha, Cídia, tu entras agora em Maputo, porque eu entro e saio. Nós estamos num nível de tensão emocional. Todos nós, como moçambicanos, não estamos num nível normal, não é? Há muita zanga, muita revolta, muito negativismo. Mas também esse negativismo leva-nos a depois, quer dizer, exigirmos, primeiro contribuir, estamos cada vez mais a contribuir para uma atitude negativa e não estamos a conseguir desconstruir essa negatividade para começarmos, pelo menos, a acreditar que é possível fazermos melhor. Mas também deixamos a responsabilidade de tudo para com o Estado, não é? Então, é muito complicado, mas a verdade é que abriu-se agora a oportunidade de
todos nós, quer dizer, quase que vomitamos coisas que estamos a carregar há muitos anos. As exigências que o nosso povo está a fazer são exigências reais, não é? E, infelizmente, agora, quer dizer, abriu-se uma forma de manifestar que não são também das melhores, porque é necessário manifestar, é necessário exigir, é necessário irmos à rua, sim, exigir que os nossos direitos sejam respeitados, que os serviços que nos são prestados sejam cada vez melhores e que não continuem nesta indignidade que parece que nós até já normalizamos, não é o que eu estava a dizer. Chegas a um hospital que está a cheirar mal e todos nós pensamos, é assim mesmo, porque nós... também não é, não chegamos já tanto. Mas também, quer dizer, nós agora como moçambicanos estamos a destruir o que é nosso. O pouco que é nosso. Quem vai construir? E eu tenho sido muito criticada. Pessoas que até dizem abertamente no social media que eu não sou filha de Samora. Porque se eu fosse filha de Samora, eu teria ido às estradas para ir manifestar. Mas eu acredito que há formas diferentes de nos levantarmos, não é? E reclamarmos e exigirmos que o mínimo de dignidade seja restaurada, ou seja, sim, seja restaurada. A todos nós, porque há níveis diferentes, mas todos nós, como moçambicanos, vivemos num... Eu sinto que nesta conversa explorei muitas emoções da Josina e acho que ainda temos mais de uns 5 minutos para explorar um pouco mais das suas emoções. Josina, os moçambicanos acreditam que a família Machel aguarda por justiça há cerca de 40 anos, depois do desaparecimento de Samora Machel. Não só a família Machel, mas todos os moçambicanos gostariam de saber quem matou Samora Machel. Provavelmente, mesmo que tenha a resposta, eu acredito que pode não dizer nomes de pessoas ou entidades, mas eu vou fazer esta pergunta. A Josina sabe quem matou Samora Machel? Tu queres que eu responda a isso mesmo? Já agora no social media recentemente andaram aí a dizer que a minha mãe anda ali em encontros e a falar com pessoas que sabem quem matou Samora. É um bocado complicado. E tu queres mesmo que eu responda a isso? Olha, eu acredito, costuma-se dizer, eu penso que há um provérbio moçambicano ou africano, não é? Que diz que o feiticeiro só entra dentro da tua casa se tu abres as portas, não é? Eu penso que isso é a resposta para o que tu me estás a perguntar. Eu acredito que o meu pai foi assassinado por forças internas e externas. O contexto internacional em que aconteceu não é? Era de grandes mudanças. Estamos a falar de 86 e que olhamos para o contexto mundial e regional, acima de tudo. Samora estava cada vez mais firme e com uma coragem que muitos poucos líderes africanos no mundo tiveram de entrar em guerra aberta com um sistema como o apartheid. E Samora disse, não é, que nós somos 35 milhões, naquela altura era o que nós éramos, quando juntava-se a população sul-africana e a população moçambicana. Então, sacrificamos, muitos moçambicanos perderam a vida, e sul-africanos também perderam a vida aqui no nosso território, a busca da conquista e da vitória na África do Sul, porque significava também a liberdade para todos os povos da região e do nosso continente. Eu acho que havia algumas forças internas também que não estavam interessadas que a presença de Samora, a forma como ele posicionava-se e era vertical perante certos assuntos, pessoas estavam interessadas que essa força desaparecesse. Agora, quem são é difícil dizer, porque eu não sei. Mas nós, como moçambicanos, sabemos, e não é segredo,
que o aeroporto de Maputo estava com as luzes apagadas, não é? Portanto, o VOR não estava ligado, as luzes do aeroporto estavam apagadas. E é por isso que o avião então se desvia e então concentra-se no VOR que estava, portanto, na zona de Mbuzine. Para isso, é porque alguém que seja de Moçambique tenha desligado. Ou tenha dado instruções para... Sim, se a pessoa desligou, porque recebeu instruções para desligar. E a pessoa que deu instruções, portanto, quer dizer, criou condições e concebeu, não é, de tal forma que isso acontecesse. Nomes, eu penso que há nomes que ainda estão, as pessoas ainda devem, acredito que as pessoas ainda estão vivas e em algum momento eu espero que elas próprias venham e digam que eu cometi um crime contra o povo moçambicano, não é? Eu perdi pai, mas os moçambicanos perderam pai. Os moçambicanos perderam um homem que defendia de forma incansável o que era o povo moçambicano e o que é a postura de moçambicanidade, a soberania de Moçambique. Mas, acima de tudo, era um homem que queria condições para que este povo pudesse viver melhor. Então, todos nós perdemos pai. É verdade que eu perdi aquele que, ao fim do dia, eu conseguia sentar no colo dele, conversar, gostava de brincar com a barba do meu pai. Tinha 10 anos e foi-se. Quem são os nomes? Slide eu gostaria de poder dizer-te, mas eu não sei. Se estivesse diante deles agora, o que é que diria? Perguntava porquê isso valeu a pena. Gostaria de entender, não é? Quer dizer, o porquê. Ouvir deles, porquê? Porque agora eu começo a entender, talvez seja isto, é conjuntura, estou aqui a pensar no que é que seria, mas eu gostaria de entender porquê. E nesse sentido era mais explicar como filha, dizer, mas tu podias ter deixado meu pai, já agora devolvesse meu pai. Nós gostaríamos de ter passado, voltado para casa e vivemos em Xlemben. Não? Gostaria de ter meu pai ao fim do dia, para ter aquelas conversas que tinha com os meus irmãos. Gostaria de ter aquele pai que ao fim do dia olhava para mim e dizia, filha, como foi a tua aula de balé? Né? E isso foi-me roubado para sempre. Não volta. Tive o privilégio depois de ter o Baba, que pegou-me quando eu tinha cerca de 17, 18 anos. E eu agarrei-me àquela possibilidade de ter uma presença masculina e sentir que tenho um pai. Mas nada muda. Acordar e ter a tua mãe aos prantos e a dizer que, olha, o pai não volta. E recordar-me que semanas antes o meu pai tinha sentado e tinha explicado, disse, olha filha, tu sabes que os sul-africanos, o apartheid, está cada vez mais forte e está a ajudar as forças internas também, porque tínhamos moçambicanos que estavam a trabalhar e colaborar e serem ajudados pelo apartheid. Tu sabes que isto está a intensificar. É possível que um dia tu acordes e o pai não está. É sério? Yeah. Eu nesse dia olhei para o meu pai e disse, pai, deixa lá, vamos lá para Xlemben. E ele disse, eu não posso deixar o povo. O pai não pode. Ninguém me tira isso. Eu gosto de tapar numa caixinha e não gosto de abrir essa caixinha. Mas vem. E é um bocado, magoa muito. Magoa a mim, magoa a minha família, os meus irmãos e a minha mãe. Quando o povo moçambicano, a quem, em termos de sangue, de suor, nós os machelos dedicamos muito. Em várias gerações. Dói. Quando magoa. Quando depois há estas questões levantadas, como se em algum momento nós estivéssemos a olhar mais para interesses privados, não é?
Está falando do questionamento que é feito, por exemplo, sobre o posicionamento da Graça família, Machel da em minha relação mãe. às manifestações. Exato, da minha mãe, dos meus irmãos, de mim mesma. Mas olha, eu acredito que há plataformas diferentes de fazer pressão. Uma coisa é certa. Nós crescemos e fomos incultados um valor de serviço ao outro, não é? E que continuamos em esferas diferentes. Nós não estamos todos, não estamos no governo. Alguns de nós, dos meus irmãos, estão numa área empresarial. Mas é necessário reconhecer que mesmo a esses, o Malenga, o Samito, a Olívia, apesar de estarem a trabalhar na área empresarial, eles sempre têm consciência de onde eles estão a trabalhar. É preciso pensar como é que isso vai ajudar. Como é que isso vai ajudar o povo? Como é que isso vai ajudar Moçambique? Não somos todos Samora, não podemos ser Samora. Nós não podemos ser Graça. São pessoas individuais e que fizeram, contribuíram daquela forma no contexto em que fizeram. Acredite. Dói ver-nos moçambicanos neste estado. A minha contribuição é na área social, não é? É ajudar mulheres que são vítimas. Mulheres que vivem num contexto de opressão. Quando Samora fala de que o envolvimento da mulher não é caridade, não é? A revolução, a necessidade de revolução e promover o empoderamento, portanto, eu estou a fazer uma citação já com linha, que não estou a dizer exatamente como ele diz, não é caridade, não é uma questão humanitária ou só de compaixão. É uma necessidade, é algo fundamental para o desenvolvimento da nossa sociedade, para a continuação da revolução, como ele diz. É uma precondição da vitória, não é? Da revolução. Nesse documento de 1973, quando foi a criação da OMM, Samora fala sobre isso. E fala também, ele vai até mais abaixo. Não é só um engajamento político, é um engajamento social. E é um engajamento e precisamos de mudar a posição das mulheres dentro dos lares, dentro da sociedade, não é? E é dessa forma que nós outros escolhemos contribuir. Para que, no meu caso, para que as mulheres que são destruídas possam se reconstruir e possam voltar a abrir as cortinas de casa e a dizer, uau, eu estou viva, eu posso contribuir. E elas sentirem que voltam a ser agentes de contribuição nesta sociedade de uma forma mais plena e que o seu potencial seja apreciado e que elas possam realmente continuar a fazer diferença depois destes grandes, quer dizer, destes momentos que as destroem. Então, cada um contribui à sua forma, né? Josina, vamos terminar a nossa conversa, mas gostava que comentasse também sobre o legado, na sua visão, de Nelson Mandela. O homem do perdão. O homem que nos ensinou que perdoa-se, não é? Como ele fez, ele perdoou aquele homem que fechava a chave todos os dias quando ele estava na cela. Ele perdoou aquele homem que o humilhou várias vezes, não é? Ele foi capaz de olhar e dizer que eu entendo. Que como homem tu fizeste isso, mas que havia razões. O Baba, como eu sempre chamei, Papa, o Baba, ensinou que nós os homens não nascemos com ódio. O ódio nos foi ensinado. E porque nos foi ensinado, é possível desaprender, se é que é possível, se essa palavra existe. Nós temos é que ter consciência de que quando nós continuamos a odiar, não é? Pensamos que estamos a fazer mal a outra pessoa. Mas é como se fosse veneno à nossa frente. Nós optamos por beber o veneno do ódio todos os dias e espera que, né? Se eu odeio-te a ti,
Eu vou continuar a odiar, eu nunca vou perdoar a Slide. Como se o ódio fosse fazer mal a Slide. Como se isso fosse matar a Slide, né? E esquecemos que, na verdade, mata-me a mim mesma. Então, aprendi muito. Foram várias lições, não é? Aprendidas ali. Mas, sabes, para mim o que mais valeu foi realmente ter dado ao Baba a possibilidade de ser pai. Foi-lhe roubada quando as minhas irmãs, a Zene, a Zinzi, a Makaziwe, quando o Baba vai para a cadeia ou quando se engaja, né, nesta luta, mesmo antes, quando ele está na clandestinidade, elas perderam a oportunidade de terem um pai. E ele também sacrificou os próprios filhos para se entregar à liberdade, portanto, à luta da liberdade do povo sul-africano e do povo africano. E nisso, ele também perdeu a oportunidade de ser pai. Então, quando ele nos faz família, não é? Eu acredito que nós também demos essa possibilidade, ofertamos a ele a possibilidade de ser pai. E posso te garantir que ele houve momentos que foi pai mesmo, né? Teve a oportunidade de dizer, estás a sair? Não, hoje não saio de casa. Mas com quem? Pai, estou a sair com X. Essa pessoa que entra aqui em casa explica que está a sair contigo e quer saber a que horas é. Não é? São essas coisas. Mas eu espero que todos nós, há várias lições que nós aprendemos de Nelson Mandela, não é? Que é aquilo que também Samora fez, servir, não importar o que acontece com a vida pessoal, desde que façamos o contributo e sirvamos o povo, não é? Até o fim. Mas neste momento específico em que nós estamos a conversar e no contexto em que nós estamos a conversar, portanto, o contexto nacional, eu gostaria de partilhar e multiplicar a mensagem do não ódio. Nós não somos tu, vocês e nós. Não existe nesta pátria. Esta pátria foi de Eduardo Mondlane. Eduardo Mondlane juntou-nos. Tínhamos forças diferentes. Era o NAMI, o DENAMI, que nós aprendemos. E havia outras. Eduardo Mondlane foi capaz de sentar e dizer, para nós conseguirmos vencer, começar e vencer esta luta, nós temos que unir. Samora Machel, não é? Quando diz que a independência completa e total de Moçambique significava que todos nós, camponeses, operários, como ele dizia, mulheres, todos nós temos que nos juntar e olhar para Moçambique como um. Não existia, lembras? Eu penso que tu lembras também alguns dos discursos. Não há Maconde, não há Xangane, não há Sena, não há Manhambanes, não há nada neste país. Nós somos moçambicanos, como dizia o discurso dele, de forma para que a nação cresça e multiplique, a tribo tem que morrer. Não está a falar das culturas, não está a falar de coisas, mas a tribo, a politicização da tribo, da região, tem que morrer. Só assim que nós, como moçambicanos, vamos fazer isso. E então, o meu último apelo, porque você estás a olhar para mim e dizer, Dina, já acabou. O meu apelo é esse, é que nós deixemos de nos olhar como nós e eles, ou vocês e nós. Povo moçambicano, povo de Samora, somos todos nós. Muito obrigada, Josina Machel, por aceitar o nosso convite para esta conversa direta e esclarecedora aqui no Moscast. Josina falou-nos da sua luta contra a violência doméstica em Moçambique e não só, mas também falou-nos de como é que foi desafiador para si lidar com este retrato da violência doméstica na primeira pessoa e também partilhou aqui algumas memórias e pensamentos de
sua vida, particularmente sobre seu pai, Samora Machel. E desta feita também colocamos ponto final a este podcast. O conteúdo deste programa pode ser acessado nas nossas plataformas digitais, nomeadamente Facebook e YouTube. Somos o Moscast, um produto do jornal de Mozambique Times. Até lá.